Boa noite a todos. Se algo que eu poderia talvez resumir, se a gente tivesse que expressar aquilo que a gente está sentindo, a gente não seria daqui antes de meia-noite. Mas o que eu posso constatar é que Deus ele é fiel. Deus ele tem sido fiel para conosco ao longo de muitos anos. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos, que são bem conhecidos, e dar uma breve explicação como me foi solicitado. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, somente o versículo 6. E se é uma das escrituras que eu penso que tem se cumprido ao longo desses anos, no meio da igreja, tanto que se reúne aqui nessa localidade, mas o legado que foi deixado pelo nosso irmão é isso. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Por mais que talvez as circunstâncias vão sugerir que não, o Senhor ele é fiel e ele cuida. O Senhor cuida dos seus. E o outro versículo que eu gostaria de deixar, 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os irmãos podem estar certos que o trabalho que é feito em prol, mas aquele trabalho verdadeiro, né, de coração, em prol do Evangelho, em prol do Senhor, não é vão. Por mais que as circunstâncias possam dizer ou tentar apontar que não, mas o trabalho não é vão. Os irmãos sejam firmes e constantes, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Muito bem, foi pedido para eu falar um pouquinho, né, dessa obra aí que foi feita. Eu acredito que, de minha parte, tudo começou na infância. Ainda que, quando criança, não dava muito crédito, mas quando você, os pais, os avós, contam coisas para as crianças, fica gravado. Por mais que às vezes você pense que a criança não está dando muita, ou às vezes não dá muito valor, mas a informação fica. E um dia essa informação pode ser usada. E foi um pouco o que aconteceu comigo. Desde a infância, meu pai, mais especificamente meu pai, meus avós paternos, eu sempre ouvia deles citações a respeito do São Maquiné. E eu ouvia deles muitas citações. Minha avó, ela conheceu o São Maquiné em Carangola antes de se mudar para Telecom. Na infância dela, o São Maquiné ali, juntamente com a sua irmã, e depois com a chegada de outros missionários ingleses, contribuíram para a alfabetização da minha avó. Ela foi alfabetizada por eles, visto que na área rural não havia ali o poder público, as escolas. Então, as pessoas da zona rural de Carangola, Conceição de Carangola, na época foram todos alfabetizados e na língua portuguesa por esses irmãos que chegaram.
Mais tarde, o seu Maquiné ele vem para, mais especificamente em 1933, ele vem para Teresópolis, e um pouquinho mais tarde, quando meus avós se casaram em 1933, meus avós se mudaram para cá. E meu avô acabou achando serviço na Casa Editora. Ele acabou achando serviço ali na Casa Editora. Muito obrigado. Que ficava talvez uns 50 ou 60 metros daqui, mais ou menos na altura ali onde tem a lanchonete do Subway. Então, a Casa Editora, meu avô achou serviço, meu tio, Abednego, que é muito citado, foi muito querido aqui nessa igreja local, também trabalhou como encadernador ali na Casa Editora. Então, acabou que, na minha infância, eu ouvia muitas citações. Meu pai citava muitas coisas, contava histórias, meu avô, minha avó contava histórias a respeito do Maquiné. Mas, em 1991, que foi um ano interessante, o meu irmão morava aqui em Teresópolis, na época, na ocasião ainda era solteiro, morava aqui em Teresópolis, e ele acabou ganhando de presente alguns livros da extinta Casa Editora. Ganhou de presente do irmão Joel Seixas, que também foi funcionário na Casa Editora. Então, a Casa Editora que encerrou as atividades em 1973, mas alguns livros ainda permaneceram. E meu irmão acabou ganhando de presente, e eu, por tabela, acabei lendo alguns. E quando eu me deparei com o álbum de reminiscências, são 2 álbuns de reminiscências, e tem um terceiro, que os irmãos vão descobrir aí no livro, talvez muitos não saibam, mas tem um terceiro álbum de reminiscências, os irmãos vão descobrir no livro. Mas basicamente são os 2 álbuns de reminiscências que nós ganhamos, nós herdamos, meu irmão herdou, e eu, por tabela, acabei lendo e fiquei impressionado com o trabalho que esse irmão desenvolveu. E naquele mesmo ano de 1991, o meu professor, o nosso professor de escola bíblica, de escola dominical, nosso irmão Silas Figueiras, estava lançando o livro dos irmãos. E naquele ano de 91 acabou que eu adquiri aquele livro e fiz a leitura. Aí eu fiquei muito interessado, não somente na biografia do nosso irmão Maquiné, como também de todo o trabalho dos irmãos. E ali eu passei a procurar me dedicar, a pesquisar mais, até que em 2016, um pouco recente, eu criei um blog somente com a história do movimento dos irmãos. E ali o blog está mais específico para algumas biografias, se eu não me falha a memória, hoje tem 34 biografias, ainda há talvez mais 10 ou 12 ainda a serem postadas, e ele vem crescendo, ele vem sendo acrescentado aos poucos, as informações. Mas, sobre o seu Maquiné, eu tinha alguns dados que eram meio soltos. Eu tinha somente as informações reminiscências, alguma coisa que eu vi na infância. Eu tinha alguns dados soltos e parecia que era um quebra-cabeça faltando peças. E eu falei assim, eu tenho muita certeza que ainda há muito mais a respeito do Maquiné. E quando foi 2000, aí eu criei o blog, e de certa vez um irmão, não muito tempo, talvez uns 3 ou 4 anos atrás, um irmão, ele me procurou e me mostrou um artigo, e perguntando se esse artigo era do nosso Maquiné. Aí eu analisei, olhei e respondi a ele. Depois que eu satisfiz a resposta dele, eu fiquei muito pensativo nessa expressão que ele usou, nosso Maquiné. Fiquei muito pensativo nessa expressão.
E foi daí que eu falei assim, não, não sei se é a expressão correta, mas o nosso maquinério é o nosso patrimônio também, nosso irmão. Embora muitos não o conheceram pessoalmente, assim como eu, mas é um irmão querido, visível, é muito fácil de perceber quanto esse irmão é amado entre os brasileiros. Aí eu me debrucei nas pesquisas. A partir dali, me debrucei nas pesquisas, foram praticamente 2 anos e meio de pesquisas. Por um lado, a pandemia trouxe uma facilidade, porque eu estava um pouco mais em casa, e por outro lado, a pandemia também dificultou, porque é um livro que envolve pesquisas. Por exemplo, a Biblioteca Nacional do Rio ficou fechada por muito tempo, e ali eu tinha que extrair informações. O Museu Britânico andou fechado na pandemia e foi uma dificuldade para eu conseguir extrair as informações da biblioteca do Museu Britânico. Mas eu consegui. Então, foi de grande valia, e ali foram vários e-mails. Mandei várias cartas manuscritas mesmo para a Inglaterra e obtive respostas. Outros casos não consegui resposta, mas eu consegui desvendar muita coisa. E até montar esse quebra-cabeças e montar essa obra. Então, louvado seja o Senhor. E eu estou cada dia mais convicto que o Senhor é fiel. E eu, à medida que fui escrevendo, eu particularmente, eu senti crescimento espiritual através do exemplo da vida do nosso irmão. E o meu desejo é que todos os que leem cresçam na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o exemplo do nosso irmão, a sua dedicação, eu fiquei profundamente surpreendido positivamente o quanto que McNair trabalhou. Eu tive que fazer uma auto-reflexão, não estou fazendo nada. E o reflexo está aí, o quanto que esse irmão é amado, é reflexo do quanto que esse irmão se dedicou e trabalhou. Então é isso. O meu desejo é que haja um crescimento, haja, de certa forma, um encorajamento para os irmãos na obra do Senhor. E nosso irmão pode deixar, que quando tem a aprovação do Senhor, o próprio Senhor dá o crescimento. O próprio Senhor. E é uma coisa que eu aprendi. Se Deus é que deu a encomenda, notem bem isso, irmãos. Nunca esqueçam disso. Uma coisa que eu tenho procurado levar, mas se Deus é quem dá a encomenda, Ele mesmo garante a entrega. Ele mesmo garante a entrega. E o Senhor tem sido fiel nesse sentido. Graças a Deus. E nosso irmão McNair experimentou isso. O Senhor, Ele deu a encomenda a ele. E o Senhor mesmo garantiu a entrega. Graças a Deus por isso. Obrigado pela oportunidade. E o meu desejo é que todos que puderem ler sejam edificados na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Logo mais, sempre lembrando que os hinos que estão sendo cantados, nós selecionamos aqui, eu fiz um levantamento, então tem aproximadamente 40, 50 hinos da autoria de McNair e 119 hinos de tradução do McNair, o nosso hinário dos cânticos. E tem uns 20 aí que são adaptações que ele fez. Então, os hinos que estão sendo cantados essa noite, desde a abertura até os corais que estão cantando, a maioria são letras do próprio McNair. E eu os irmãos me permitem, no final nós estaremos entoando, se eu permitir, o hino 212, que é Deus nos guarde. Esse hino não é de autoria do McNair, porém é sua tradução. Esse hino McNair que trouxe para o Brasil quando ele esteve em Nova York. Então, quando ele chegou em Nova York, ele escutou
gostou do livro Deus nos Guarda, trouxe, traduziu, e Deus nos Guarda está espalhado em todos os inários aí de língua portuguesa. Mas foi o Magneto que trouxe esse livro para o Brasil. Então, se não permitir, no final nós estaremos entoando também esse hino 212. Obrigado pela oportunidade.